Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 31 de agosto de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciando aqui então a análise do índice Bovespa no gráfico semanal referente aos dias 25 a 29 de agosto. Tá? O índice fechou então essa semana uma alta aí de 2,50%, cotado a 141.422 pontos. Então o índice fechou aí bem próximo, né, do topo histórico. Aliás, né, na questão do fechamento, né, ele fechou no fechamento do topo histórico, porque essa semana do dia 30 de junho, o índice havia fechado a 141.200 e nessa semana o índice fechou nos 141.400, né? Então, o índice fechou aqui numa região de topo histórico e durante a semana ele chegou a, inclusive, ultrapassar a região dos 142.000, mas acabou recuando um pouco. É a quarta semana seguida de alta aqui no índice Bovespa, tá? O índice Bovespa que está numa tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos aqui está virado para cima e tem tudo aí para continuar subindo, né? Logicamente a gente tem que ficar de olho aí nas notícias da semana, que no curto prazo acaba estabelecendo algum ruído, né? Essa semana, por exemplo, aí tem o início da questão referente ao julgamento aí do Bolsonaro, né? Isso pode acabar gerando algum ruído no mercado no curto prazo, mas que para nós que somos investidores de médio e longo prazo acabam não nos afetando, né? Pelo contrário, acaba gerando essas notícias, essas oscilações de curto prazo acabam gerando oportunidades para nós. Bom, vamos analisando então agora os ativos da carteira, começando aqui com o Banco do Brasil. Fechou a semana com uma alta de 4,34%, cotado a R$ 21,39. O Banco do Brasil vem numa recuperação, né, nesse mês de agosto, saindo lá da região dos R$ 18,54 e está já fechou o mês, né, aos R$ 21,39, ou seja, subiu aí quase R$ 3 na cotação. Com a alta dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para cima, né, indicando aí um viés de alta, né, no gráfico semanal. Tá? Essa média móvel de 9 períodos virado para cima no gráfico semanal não era observada desde a semana ali do dia 5 de maio. Tá? Então, se a gente pegar aqui junho, julho, agosto, quase 4 meses, né? E a média móvel de 9 períodos no gráfico semanal não virava para cima, o que é um fato importante, né? E pode consolidar o início aí de uma recuperação efetiva, né? Aqui em Banco do Brasil, tá? Meu preço médio está em R$ 25,00, então ainda estou no prejuízo aqui nessa operação, tá? Então a gente tem que, a minha estratégia aqui é, na medida do possível, ir reduzindo aqui meu preço médio através de novos aportes, enquanto os preços estiverem, né, abaixo da minha média móvel, eu vou fazendo novos aportes e vou puxando aqui o meu preço médio para baixo, tá? Para quando as ações do banco voltarem a subir com mais consistência, se recuperarem, né? Acredito que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, quando os preços voltarem para a região dos R$ 30, eu vou maximizar aqui meu lucro, né, nessa operação. Vamos seguindo aqui com o Banrisul, fechou essa semana uma alta aí de 0,97%, cotado a R$ 11,49. O Banrisul está numa tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. Porém, ele ainda está sendo negociado, né, abaixo
da média móvel de 200 períodos. Ele tocou aqui a média móvel de 200 períodos nas 2 semanas anteriores, mas acabou recuando. Porém, se sustentou, né, nas 2 oportunidades acima da média móvel de 9, que pode indicar aqui um repique para quem sabe, aí um rompimento nas próximas semanas, tá? Acredito que tem potencial de que isso ocorra, tendo em vista que os resultados que o banco tem apresentado nesse ano de 2025, né, tanto no primeiro quanto no segundo trimestre, foram dados bem positivos. Então, o meu entendimento aí é que nas próximas semanas o Banrisul possa sim voltar a romper essa região aí dos R$ 12, que é atualmente onde se encontra a média móvel aí de 200 períodos, tá? Meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Indo aqui para o Bradesco, fechou a semana com uma alta aí de 3,19%, cotado a R$ 16,83. O Bradesco também está numa tendência de alta, que é a média móvel de 9 períodos virado para cima. Nas últimas semanas, o Bradesco subiu já pela 4ª semana seguida de alta, né, aqui em Bradesco. Percebam, né, que o Bradesco, aqui no gráfico semanal, rompeu a média móvel de 200, chegou até a região aqui dos R$17, depois recuou um pouquinho, tá, com algumas semanas aí seguidas de queda. Os preços se mantiveram ali na média móvel de 200 períodos, que é uma região de suporte e resistência importantíssima na análise gráfica. E depois os preços voltaram a subir nas últimas 4 semanas, inclusive fechando, né, acima desses fechamentos aqui anteriores, né, que tinham sido até então as máximas dessa pernada de alta. Acredito que tem potencial do Bradesco romper essa região aqui nessa semana ou nas próximas, tá? E se esse rompimento dessa região ocorrer, a próxima região de resistência que eu visualizo aqui é nesse topo aqui, né, dos 17,74, tá? Que é esse topo anterior aqui. Então, havendo esse rompimento, né, o Bradesco pode subir aí em relação ao fechamento da semana quase R$1, tá? Essa máxima anterior aqui é da semana de 18 de dezembro de 2023, tá? Então é uma alta, é um topo anterior aí de mais de 1 ano e meio, né? Acredito que tem potencial sim do Bradesco também chegar nessa região nas próximas semanas, tendo em vista que os dados que o banco tem divulgado nesse ano de 2025 também foram positivos no primeiro e no segundo trimestre. Acho que é só a gente aguardar a movimentação dos preços para aquela região. Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Então, estou com uma alta aí de mais de R$ 5, né? Um lucro de mais de R$ 5 por ação aqui em Bradesco. Seguindo aqui então para o Banco BMG, fechou a semana com uma alta aí de 2,75%, cotado a R$ 3,73. O Banco BMG também está em tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos está virado para cima. Também, se a gente observar aqui nas últimas semanas, foi a 4ª semana seguida de alta aqui em Banco BMG, tá? Os preços se seguraram aqui na média móvel de 200 períodos, tá? Acredito que pode haver um pequeno recuo nessa semana para depois sim haver o rompimento, tá? Média móvel de 200 períodos é uma média que costuma ser bem respeitada, né? Então, acredito que vai haver esse rompimento, mas talvez não nessa semana agora. Havendo esse rompimento, aí a próxima região de resistência que eu visualizo é esse topo anterior aqui, tá? Da semana do dia 12 de maio, quando os preços chegaram aí à região dos R$ 3,96. Então vamos seguir monitorando. Meu preço médio aqui em Banco BMG está em R$ 3,85. Então estou com um pequeno prejuízo aqui nessa operação, tá?
E o Banco ABC Brasil fechou a semana em alta de 1,80%, cotado a R$ 22,04. Média móvel de 9 períodos está virado para cima, então o papel está em tendência de alta. Nas últimas 5 semanas, apenas na semana passada que o Banco ABC deu uma recuada, tá? Então, acredito que tem potencial de continuar subindo aí nas próximas semanas. Próxima região de resistência é nessa máxima aqui do dia 30 de junho, em 22,65, tá? Que seria a próxima região aqui de resistência. Acredito que tem chances aí de nessa semana ou nas próximas os preços chegarem nessa região, tá? Bom, analisando então aqui a planilha de controle dos ativos, considerando os fechamentos da sexta-feira, né? Fechamento da semana, estou com um prejuízo aí de 14%. Prejuízo de 14% aqui em Banco do Brasil e 3% de prejuízo no Banco BMG. Em relação aos lucros, estou lucrando aí 48% em Bradesco, 10% de lucro em Banrisul e 1% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 6% e dá R$ 325 de prejuízo. Isso considerando, né, apenas a diferença entre a cotação e o preço médio de compra. Tá? Se eu considerar o recebimento dos proventos, aí eu tenho a rentabilidade. Então, no quesito rentabilidade, que acho que é o dado que mais importa, eu estou negativo em 9% em Banco do Brasil e nas demais operações estou no lucro. Tá? 48% de lucro em Bradesco, 15% de lucro em Banrisul, 6% de lucro em Banco ABC Brasil e 1% de lucro em Banco BMG. No geral, a rentabilidade da carteira está negativa em 2% e dá aí um prejuízo de R$ 115. Nessa semana não recebi nenhum pagamento de proventos, tá? Então, considerando aí o fechamento dessa semana, o patrimônio da carteira encerrou com valor de R$ 4.367,86, que dá uma variação positiva de 3,65%, representando R$ 153,70. Na semana, o Ibovespa subiu 2,50%, então o alfa da carteira nessa semana ficou positivo em 1,15%. Tá? Então, se a gente observar aqui, nas últimas semanas desse mês de agosto, pegando aqui essas semanas aqui do dia 4, principalmente, né, até o dia 29, já que o dia 1º de agosto caiu numa sexta, né, pegou apenas um dia, considerando as semanas cheias do mês de agosto, das 4 semanas, em 3 semanas a carteira teve uma performance positiva, apenas na semana anterior que teve uma leve queda aqui, né? Além disso, o Ibovespa subiu todas as semanas desse mês e o alfa da carteira ficou positivo de uma forma geral, tá? Subindo também, ficando positivo em 3 das 4 semanas, com um negativo apenas na semana anterior. Então, foi um mês aí, tem sido um mês positivo, né? Se a gente observar aqui no recorte mensal. E a semana, né, como um todo, também foi bem positivo para nós. O índice subiu 2,5%, que é um percentual relevante, né? Mas a carteira subiu mais ainda, tá? Então, a gente conseguiu estabelecer, inclusive, nessa semana, um novo recorde de patrimônio na nossa carteira aqui do canal, fechando pela primeira vez acima da região dos R$ 4.300. Então, em 2 semanas, conseguimos novamente estabelecer aqui um novo recorde de patrimônio, que havia sido a semana do dia 11 a 15 de agosto, né? Quando naquela oportunidade a carteira havia subido quase 7%, e agora, aí, com uma alta de mais de 13,5%, conseguimos novamente estabelecer um novo recorde, aí, superando em
mais de R$ 120, né? O recorde anterior nessa última semana de agosto. Vamos torcer para que agora a próxima semana continue nessa levada aí de altas, né? Para a gente recuperar uma parte do prejuízo acumulado, principalmente em Banco do Brasil, aí que pesou a carteira nos últimos meses, desde maio, né? A gente voltar a ficar no positivo e continuarmos aí nossa progressão, né? Na evolução do nosso patrimônio. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.